Agora vamos sentar, bem quietinhos ficar. Vamos prestar atenção, dar asas à imaginação. Que agora é hora da história. Agora é hora da história. Hora da história. Já vai começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças. Tudo bem? Professora Andréa, mais uma vez com vocês para a nossa hora da leitura. O nosso dia da leitura, o dia que a professora conta aquela história que é gostosa de ouvir, que é boa de sentir, que existe uma emoção gostosa para que a gente possa passar a nossa semana mais alegre, mais satisfeita, não é? Que tudo aquilo que a gente aprendeu durante a semana toda, a gente possa dar uma aliviada em escutar a nossa história, de aprender um pouco mais, tá certo? E de fazer alguma atividade referente à historinha que a professora vai contar, tá bom? Espero que todos estejam bem, tá? Ainda em casa, mas bem pertinho da gente voltar, bem próximo da gente poder ficar juntos, tá certo? A escola tá toda se adaptando para nos receber com todo carinho, com toda a alegria de sempre, tá certo? Hoje a professora Andréa trouxe para vocês uma história que é muito legal, que é muito gostosa de ouvir, tá bom? O nome da história é Quero o Abraço, o que é que eu faço? É de uma amiguinha lesma que está querendo muito um abraço da sua mãe, tá certo? Então eu vou contar a história para vocês. Prestem atenção para que a gente possa fazer uma conversa, a gente possa discutir, a gente possa ver o que realmente era importante nesse momento da história da nossa lesminha. Tá certo? É uma história gostosinha de ouvir e agora nós vamos prestar atenção na história que a professora vai contar para vocês, tá bom? Fiquem atentos. Quero um abraço. O que é que eu faço? Essa historinha é da Ana Maria Machado, que é uma escritora que escreve coisas maravilhosas para a gente ouvir, que nos dá alegria, que nos traz paz. E hoje ela trouxe uma história bem interessante da lesminha, tá? Prestem atenção. Era uma vez uma lesma molenguinha, malhada, brilhante e gosmentinha. Se arrastava deixando os traços grudentos, meio nojento e sempre queria um abraço. A mãe nunca a abraçava e isso a incomodava. Por que será? Se perguntava a lesminha junto com a sua mamãe. Por que ela nunca ganhava esse abraço? Serei tão feiosa assim que ela não quer saber de mim? Quero um abraço e o que é que eu faço? Ficava se achando um lixo e perguntava a cada bicho o que devia mudar para ser mais atraente, menos feia e repelente, e não sabia o que inventar. Se você fosse peluda, macia e toda felpuda, disse o gato, quem sabe sua mãe gostava. A lesminha se embelezou com uma boina de tricô e um chale furta-cor. Não está muito bonita, está meio esquisita, comentou o Tico-Tico. Põe umas penas e um bico. O porco achou engraçado. Patas e um rabo enrolado? É assim que eu sempre fico. Com tudo isso, equipada e ar de quem tudo pode, Lesminha encontrou o bode, que achou graça na enfeitada. Se quer um abraço amigo, trate de aprender comigo. Arranje um chifre pontudo e capriche em ser barbuda. Olha só, Lesminha seguiu adiante. Por incrível que pareça, botou chifres na cabeça e uma barba de barbante. Borboleta, quando viu, assustada para casa, mas ainda sugeriu: você precisa é de asa.
Então, a lesma nervosa, com 2 pétalas de rosa, ajeitou a asa sem em par, mesmo sem poder voar. Tem um cheirinho gostoso, declarou o raposo, mas voar pelo espaço não lhe garante um abraço. Em vez de bobagem, Miss, é melhor ter um nariz. Mas então desmanchou o bico. Será que eu vou pagar mico para ter nariz? Como faço? Ah, quero tanto um abraço. Sobrava muito pouco espaço para ter bico e focinho, mas para poder ganhar abraço, a lesma deu um jeitinho. Ao ver o seu reflexo no rio, Lesma teve um calafrio. Estava irreconhecível, mas a vaca, achou incrível. Olha como é que ela já estava, toda transformada. Então a vaca disse: nada de desanimar. Eu acho que está perfeito. E se ela não te abraçar, é porque não tem mesmo jeito. E a lesma voltou para casa com bico, casaco e asa, para ninguém botar defeito. Mas tão diferente estava que a mãe nem reconheceu a filha que só falava: surpresa, sou eu. Olha como é que ficou a lesminha, junto com a sua mãe que não a reconheceu por ela estar tão diferente. Querida, gosto de você mesma, como essa carinha de lesma. Eu tenho uma beleza, não precisa de surpresa. Estou morrendo de saudade. Eu te amo de verdade e adoro quando te vejo. Quero te dar um abraço, mas como a mãe não tinha abraço, a lesminha ganhou um beijo. Olha só que engraçado. A mãe, lesma, gostava da sua filha lesminha do jeito que ela era. Porque as pessoas não precisam ser diferentes para que se sejam gostadas por alguém. A gente deve ser quem realmente a gente é. Do jeito que a gente é, o tipo de cabelo, a cor da pele, o jeitinho de ser, porque nossos pais nos adoramos do jeitinho que nós somos. Não precisamos mudar para agradar ninguém. A gente é feliz como a gente realmente é. E a lesma mãe não podia abraçar a lesminha porque ela não tinha mãos, não tinha braços. Então ela podia dar um beijo na sua filha para dizer o quanto a ama, o quanto ela é especial. Lembra que a gente sempre falava na sala que a gente precisa aceitar as pessoas do jeito que elas são, da maneira que elas são? Então a lesminha fez de tudo que os outros diziam para que ela se transformasse no que eles achavam que era bonito. Por quê? Porque era a aparência deles que eles diziam que como ela tinha que ser, que ela tinha que ter a barba do bode, que ela tinha que ter as asas das borboletas, que ela queria ser felpuda como o gato, do jeito que eles se viam. E eles achavam que aquilo era importante para ela. Mas para a mãe da Lesminha, ela não precisava mudar em nada, porque ela era linda, maravilhosa do jeito que ela era. Infelizmente, ela só não podia abraçar por não ter os braços, mas que a amava do jeitinho que ela era. Não é legal? Então a gente é do jeito que somos e as pessoas nos amam dessa forma. Não precisamos mudar, tá certo? A história nos ensina que cada pessoa é do seu jeito, cada pessoa tem o seu jeito de ser. E nós não precisamos mudar para isso. O interessante é sermos quem somos. É que não precisamos dessa mudança, dessa alteração. E como é gostoso um abraço. Por isso que a Lesminha fez de tudo para mudar. Fez de tudo para ser diferente, achando que com toda a transformação, a sua mãe ia poder abraçá-la. E, na verdade, ela só não podia. Então, Ana Maria Machado trouxe para a gente que nós não devemos mudar, que nós somos do jeito que somos, e isso é o mais interessante.
porque cada ser, cada pessoa tem o seu jeito de ser. Não é engraçado? Não é interessante? E aqui no nosso livro, Eu Quero um Abraço, o que é que eu faço? Vocês irão fazer uma atividade bem interessante de tudo aquilo que nós já fizemos durante toda a semana e que nós já vimos estudando no nosso dia a dia, que são as separações de sílabas, que são a quantidade de sílabas, tá certo? E que nós estudamos também, na nossa aula de linguagem, sobre o masculino e o feminino. Quando a gente vê vários animais que são citados na nossa historinha, nós temos a diferença de quem é masculino e de quem é feminino. Lembra que a professora explicou ontem que o feminino é usado quando é homem e feminino quando é utilizado quando é mulher ou fêmea, masculino, macho ou homem, e o feminino, mulher ou uma fêmea. Como nós temos o gato, que é o amigo da lesminha, que ele é masculino, e se nós pegarmos o feminino dele, vai ser a gata. Então, essas são as palavras dos substantivos que nós estudamos na aula passada, que vocês vão fazer uma relação entre esses nomes, entre essas palavras. Lembra que os substantivos são as palavras que nós utilizamos para dar nome a pessoas, a seres, a coisas, e elas são divididas também em gêneros, feminino e masculino. Então, vai uma atividade para vocês extra na folha, que vai ser necessário que vocês façam a impressão, para que vocês possam resolver todas as palavrinhas que nós vamos estudar lá, tanto na separação de sílaba, como na classificação de sílaba, e como no substantivo feminino e masculino, todas as palavras a professora tirou do nosso livro, que é legal, que é interessante, e que também vocês podem utilizar o nosso dicionário para procurar palavras quando a gente não sabe o significado. Existem algumas palavras aqui no texto, talvez que vocês não a conheçam, mas que vocês podem pegar, vocês podem estudar novas palavras, pesquisar algumas informações sobre essa palavra, para que vocês possam trazer para a gente. Olha que interessante. Além de vocês conhecerem, saberem o que elas significam, qual é para que serve essa palavra, qual é o seu significado, vai enriquecer o conhecimento de vocês. A partir do momento que eu estou estudando a formação de palavras e que eu junto as sílabazinhas para formar aquelas palavrinhas que a gente já conhece, que a gente veio estudando, que estudamos na ortografia, algumas palavras, vocês vão cada vez mais enriquecendo o conhecimento de vocês e sabendo mais significado. Ah, professora, então eu preciso saber todas as palavras do dicionário? Claro que não, que são muitas palavras. Mas às vezes a gente lê no livrinho da gente, por exemplo, se vocês pegarem lá na curiosidade premiada, existem algumas palavras que talvez vocês não conheçam. O que vocês podem fazer? Vocês podem grifar no livro, vocês podem procurar no dicionário de vocês, aquelas palavras que para vocês são palavras desconhecidas, palavras que vocês nunca ouviram ou que já ouviram, mas que sabem o sentido. Então, fica interessante, fica legal que cada vez mais vocês possam pesquisar, vocês possam tirar as dúvidas e possam verificar que quanto mais vocês conhecem novas palavras, vocês vão saber escrever, vocês vão saber ler, e isso é importante para vocês. Quanto mais vocês vão lendo, vão aprendendo, sempre eu falo para vocês, vai enriquecendo, tá? Então, eu posso juntar palavras, eu posso fazer frases com essas palavras que eu não conheço, com as palavras que estão lá na atividade de vocês, vocês vão poder cada vez mais juntar uma quantidade de palavras maiores para que vocês venham a conhecer. Palavras que vocês conheçam também, fazer a repetição, fazer construção de frases e até pequenas produções de texto, que é isso que a gente fez. Lembra que a gente estudou fábula? Então, as fábulas, nós falamos também de animais, nós falamos que eles são os personagens. Então, tudo isso, junto com o que a gente está aprendendo, cada vez mais a gente vai poder aprender, a gente vai poder saber. Então, quanto mais eu sei, quanto mais eu aprendo, mais eu vou ter
é a possibilidade de escrever novas palavras para o meu conhecimento. Não é legal? Espero que vocês tenham gostado dessa historinha que foi bem legal, que todos nós precisamos desse abraço. Claro que não podemos dar agora, mas que é importante que todo mundo sente o prazer de abraçar quem gosta. Enquanto isso, vão ter pelo menos os abraços dos pais de vocês, dos irmãos, das pessoas que convivem com vocês e que vocês possam estar junto cada vez mais, tá certo? Eu, quando voltar, vou querer um abraço. Claro que não vai ser de imediato, mas a gente vai trabalhar para que a gente possa cada vez mais chegar mais próximo do momento que iremos nos abraçar, matar a saudade que tanto nos está nos fazendo ficar um pouquinho triste, porque a gente tem saudade dos amigos, da professora, da nossa escola, dos amigos do prédio onde a gente brinca, da nossa casa. Então, tudo isso é bom para que a gente reforce a força, para quando a gente voltar, a gente dar aquele abraço que só vocês sabem dar. Tá certo? Foi legal a nossa história? Sempre bom ler, sempre bom. Leiam mais, procurem mais livrinhos, façam a atividade que tá lá, vai estar lá para vocês imprimirem, os papais imprimirem, e que vocês realizem a atividade. Tudo sobre o que estamos aprendendo. A nossa escrita é muito importante. E quanto mais a gente escreve, mais a gente vai aprender. Quanto mais a gente tenta ler, mais a gente vai aprender. E não esquecendo também de treinar a letrinha cursiva, que é muito importante, tá certo? Professora, eu já estou conseguindo, já estou mais à frente, eu estou conseguindo, já não estou achando tão cansativo. Então, cada vez mais, vocês estão aprendendo, e isso que é bom, isso que é legal, poder aprender cada vez mais a escrever e a ler. E o nosso dia da leitura serve justamente para isso, para que a gente aprenda, para que a gente deleite sobre a leitura, que a gente cada vez saiba mais. Peçam para ler em casa, comprem história em quadrinho, o que vocês gostarem de fazer, tá? A professora Andréa trouxe um recadinho para vocês, de todas nós professoras, tá? Amo vocês. É o nosso recadinho de hoje, para que vocês saibam o quanto vocês são importantes para todos nós, para toda a escola, para todas as professoras, para todos aqueles que fazem parte da comunidade escolar de vocês e que estamos morrendo de saudade, mas logo estaremos de volta, tá bom? Um beijo carinhoso, um abraço ainda virtual e aproveitem para abraçar quem está pertinho de vocês, que logo, logo a gente volta, turminha. Tá bom? Um beijo carinhoso e até a nossa próxima aula de leitura. E não esqueçam, continue lendo o paradidático, tá bom? Um beijo especial de todas nós. Até a próxima aula.